Olha, nós tivemos, nesses últimos 15 dias aí, problema seríssimo com a poluição causada pelos incêndios. Incêndios em matas, incêndios em canaviais, situação que realmente nos levou aqui a críticas com veemência, tá certo? E tem o João Pereira Pinto, é um pesquisador, é um estudioso, eu respeito muito o conhecimento do João Pereira Pinto, porém, eu sinceramente, às vezes, me contraponho ao João, porque eu tenho críticas ao programa do álcool e açúcar, setor que há mais de um século reclama do governo, reclama programa, projeto, e parece que o setor não levanta voo, tá certo? Então passa governo militar, passa governo mais à direita, passa governo de centro, passa governo de esquerda, e a verdade é que a questão do açúcar e do álcool não se resolve aqui na região. Mas eu acho que o João, ele tem o direito de falar, porque fizemos críticas a semana inteira, e eu gostei de terminar as entrevistas exatamente ouvindo o João Pereira Pinto, a respeito, principalmente, João, sobre a questão da poluição. Eu disse aqui que eu estou suspeitando que estão botando fogo no canavial para, eu acho que, render um pouco mais a cana. João, bom dia, você tem o seu espaço por aí, bom dia. Bom dia, Madalena, Luiz, Nancy, bom dia aos ouvintes. Inicialmente, Madalena, meus sinceros agradecimentos pelo espaço que você abre para a gente poder conversar um pouquinho e esclarecer os ouvintes, a população de Araraquara sobre esse assunto. E se você me permite, Madalena, eu também tenho um esclarecimento sobre o assunto que você levantou ontem, que foi a prorrogação do prazo aí para cobertura dos caminhões de cana, tá? Madalena, atualmente eu trabalho só para a usina Santa Cruz, com essas mudanças todas que houve aí na usina Zanina, Tamoio, né, que foi para a Raizen, que tem uma assessoria de imprensa própria, e com o fechamento aí, com a paralisação das atividades da usina Maringá, eu acabei ficando só com a usina Santa Cruz. Então, eu vou falar, tudo que eu falar aqui é em nome da usina Santa Cruz, ok? Em relação a esse assunto que você abordou ontem, depois eu vou falar da questão das queimadas que você me pediu, que você, vamos dizer, comentou inicialmente. Em relação ao assunto de ontem, Madalena, deixa eu esclarecer o seguinte. Isso que aconteceu com a cobertura dos caminhões, é aquilo que você vive falando aí no programa, né? Os nossos legisladores, o pessoal que faz as nossas leis, eles são muito rápidos na decisão e depois, na hora de implementar a ação, e aí fica complicado. E o ano passado, através da resolução 441, o CONTRAN estabeleceu a obrigatoriedade de se cobrir os caminhões e deu um prazo de 30 dias para que as usinas fizessem todo esse enlonamento, digamos assim. Acontece o seguinte, no estado de São Paulo são 30 mil carrocerias, digamos assim, carrocerias para serem cobertas. No Brasil são 50 mil carrocerias. Essa resolução é do CONTRAN. O CONTRAN é um Conselho Nacional de Trânsito, então não é uma decisão válida só para São Paulo, é válida para o Brasil inteiro, né? Então o que aconteceu? O que aconteceu é que a resolução foi baixada e deu um prazo de 30 dias. As usinas não tiveram tempo para poder fazer isso, tá? Não teve tempo porque cobrir um caminhão de cana é diferente de cobrir um caminhão carregado, por exemplo, de açúcar, de arroz, de feijão, um saco de açúcar, saco de arroz, saco de feijão. Essa cobertura é com uma tela especial, tem que ter um mecanismo para puxar essa tela lá para cima, não é a lona preta, é uma tela de nylon especial que até nem tem no mercado. Então existe sim uma dificuldade de fato para se implementar isso. Bom, isso é um esclarecimento geral, mas o que acontece aqui na Santa Cruz? Na Santa Cruz, nós temos 200 carrocerias dessas para serem cobertas. Dessas 200 carrocerias, 160 já tem um mecanismo de enlonamento. Na verdade, não é enlonamento, é uma tela de nylon que vai, né? Porque a lona não resiste a esse tipo de coisa. Então, tem uma tela especial. Então, aproximadamente das 200 carrocerias, 160, ou seja, 80% das carrocerias da usina Santa Cruz já tem essa lona. Faltam 40, mais ou menos 40, que nós esperamos que até o final do ano a gente consiga fazer todo esse processo. Então, um negócio que realmente demora. Quando saiu a lei, nós não temos uma fábrica, as carretas não vêm de fábrica com esse mecanismo, as usinas tiveram que criar mecanismos próprios. Agora, inclusive a Randon, essa empresa que está
para se estabelecer aqui em Araraquara, ela estuda uma forma de fazer essa cobertura já de fábrica. Então, as próximas carretas, a partir do ano que vem, quando se comprar novas carretas, as carretas já virão com essa tela, né, já de fábrica. Então, foi isso que aconteceu. Como a resolução afeta o Brasil inteiro, né, possivelmente as usinas talvez do Nordeste e de outros lugares aí acabaram fazendo uma certa reivindicação, e aí a lei prorrogou o prazo para 1º de setembro de 2016, que realmente é um prazo longo, mas eu acho que, principalmente aqui no estado de São Paulo, né, a exemplo do já que aconteceu com as queimadas, as usinas com certeza não vão usar esse prazo, vão fazer isso bem antes. Tá? Aí na usina Santa Cruz, eu acredito que até o final do ano a gente já tem todos os caminhões, vamos dizer assim, enlonados. Tá? Então, esse é um esclarecimento que eu queria dar aí a você, à população, porque isso preocupa, sim, a diretoria da usina, preocupa nós todos, porque nós também moramos aqui, vivemos aqui e estamos sujeitos a eventuais riscos, né, na verdade não cai o tolete de cana, é mais a palha que cai e suja a estrada e atrapalha a vida de quem está circulando na estrada. Mas a usina tem essa preocupação e nós acreditamos que até o final do ano, começo do ano que vem, na próxima safra, com certeza, toda a frota já vai estar com essa lenta. Tá certo. Então, agora, isso chegou muito tarde, né? Porque, se a gente analisar bem, né? Agora com menor intensidade, né? Mas antigamente a gente andava pelas estradas, né, canavieiras, quer dizer, rodovias onde o trânsito de caminhões canavieiros era muito grande, então você via os acostamentos forrados de cana jogada, né? E a verdade é que quando você passa com o caminhão por cima de uma cana dessa, ela acaba estourando, aquele açúcar, aquele líquido, acaba com o sol consumindo muito mais rapidamente o asfalto, né? Então era uma situação delicada, que hoje, pelo menos, a gente percebe que as estradas já não tem mais aquela sujeira de antigamente, tá certo? Então melhorou muito. Agora, você tem razão, eu acho que você, Madalena, eu costumo dizer para todas as pessoas, eu vou dizer para os seus ouvintes, né? Eu sou PhD, né? Sou doutor no programa do Madalena, que eu ouço Madalena desde 1992, quando eu vim para cá, né? São 22 anos que eu te ouço diariamente, e eu sou testemunha do esforço e da luta que você fez aí para melhorar essas condições de trabalho. Eu acho que se o setor evolui, uma parte dessa evolução com certeza se deve a esse trabalho que você faz. Então, essa queixa que você faz aí a respeito de cair cana, é verdade, isso caía mesmo, prejudicava o asfalto, você tem razão. Não foram muitos, mas acabaram acontecendo acidentes com isto. Mas a gente está numa evolução, né, Madalena? Hoje, por exemplo, né, vamos falar da queimada, né? Isso. Mas nós estamos numa evolução. Então, hoje, por exemplo, hoje não se queima mais a cana para colheita. Não se queima mais a cana para colheita. E te digo mais, Madalena, queimar a cana hoje é um péssimo negócio. Tá? A evolução de todo esse sistema, de todo esse processo, chegou a um ponto tal que não é interessante para a usina queimar a cana. Tá? Não é interessante mesmo que se queime colha queimada. Quando você fala que aumenta o rendimento da colheita quando se queima a cana, é verdade, você tem razão. Cortar a cana queimada com máquina aumenta o rendimento em 10%. Tá? Uma máquina colhe mais ou menos 1.000 toneladas de cana por dia. Se você queimar a cana e cortar com máquina, colhe 1.100. Só que, Madalena, esse aumento de produtividade da máquina, que naturalmente reduz o custo da colheita, não compensa, vamos dizer assim, os malefícios disso. Quando você colhe a cana, Madalena, na palha, fica uma palha no solo. Essa palha, ela retém a umidade, ela retarda o surgimento de ervas daninhas, ela exige menos, o trato que traz fica mais fácil, facilita a brota, enfim, deixar a palha no solo é mais interessante do que queimar. Outra coisa, quando você colhe a cana sem queimar, você traz mais massa foliar para a usina. Trazendo mais massa foliar, mais bagaço, digamos assim, você tem mais matéria-prima para a geração de energia elétrica, que hoje é um produto muito importante nas usinas. Além do álcool e do açúcar, as usinas fazem hoje a energia elétrica, a Santa Cruz faz, a Santa Fé faz, a Zanin faz, tem um sistema de cogeração, e isso é um bom produto, é um produto interessante para a usina, dá uma boa rentabilidade para a usina. Então, não é negócio
para a usina queimar a cana para colher. Em relação ao que aconteceu no dia 28 e no dia 31 de agosto, Madalena, aí eu precisaria mostrar para você todo o relatório fotográfico, né, do que aconteceu. É estarrecedor você ver o que aconteceu nos canaviais no dia 28 e no dia 31 de agosto. Se queimou cana que já tinha sido cortada e estava brotando, cana de meio metro, 1 metro. Se queimou a palha da cana que estava no solo, queimou muita palha da cana que estava no solo. Enfim, queimou cana que era para ser utilizada como muda, ou seja, que não ia ser moída, e queimou naturalmente cana que ia ser moída também. Essas canas, a quantidade foi tão grande que ela não vai ser, inclusive, nós estamos já, uma boa parte dela não vai ser nem colhida. Nós vamos passar o trator e vamos incorporar ela no solo, porque a cana, Madalena, quando você queima e demora de moer, vamos dizer, para as pessoas entenderem, ela azeda. Tá? Depois de um certo tempo ela azeda e não compensa, não vale a pena, é prejudicial levar ela para o processo industrial. Então, nesse caso, você precisaria ver, eu convido para você, eu pediria um espaço na sua agenda aí, depois você comenta para os ouvintes, eu pediria um espaço para te mostrar as fotos, né, todo o trabalho fotográfico e de vídeo que nós fizemos em relação aos fogos do dia 28 e dia 31. A hora que você vê isso, você vai se estarrecer e você vai me dar razão. Porque o que foi feito no dia 28 e no dia 31 de agosto foi um crime mesmo. Se você ver as fotos, você vai tirar suas conclusões. A melhor coisa seria você ver as fotos para você sentir realmente, você sentir o que aconteceu. Porque não há interesse em queimar essa cana. Tá certo. Olha, Ana, agradece o João aí, eu acho que esclareceu até a nossa dúvida sobre a questão aí do lonamento, né, dos caminhões, sobre a questão das queimadas, que a gente simplesmente, né, você quando vê o céu azul, bonito, lindo, e de repente você vê aquela queimada, agora, eles estão alegando que não, que foi queimada criminosa, tem aí, como o João está dizendo, tem fotografias, tem todo um estudo mostrando que foi realmente uma atitude criminosa, mas aquela história que a gente discute, e eu quero dar uma outra oportunidade para o João na próxima semana, talvez na sexta-feira que vem, para discutir essa questão do próprio empresariado do setor, né? Porque a gente sabe, eu sei, por exemplo, da Hombridade, da Universidade, esse pessoal da Santa Cruz. Tá certo? Então, pessoal dedicado, que está no mercado, bem evoluído, mas tem outros que simplesmente deixam de crescer, deixam de evoluir e simplesmente querem benesses do governo. Infelizmente é isso que acontece. Tanto é que eu vejo aqui, por exemplo, Luiz Antônio está com uma materinha aí que diz: etanol brasileiro é desprezado pelo mercado internacional. Por essa razão, o preço será melhor para o consumidor local. Veja só a situação que nós estamos enfrentando. Quer dizer, o Brasil está aí desde não sei quando com o programa de álcool, de repente vem os Estados Unidos e acaba suplantando o nosso projeto com um projeto mais viável. O que está dizendo, Luiz Antônio? A falta de mercado para o etanol no exterior deve beneficiar o consumidor aqui no Brasil. A afirmação está inclusive hoje no jornal Folha de São Paulo, em reportagem com representantes da Única, que é a União Nacional do Setor em cidades da região. Caso o cenário de exportações continue ruim até o final da safra, o mercado interno terá estoque com capacidade de manter os preços durante toda a entre-safra, que normalmente é o período mais crítico para o consumidor. Se a previsão se confirmar, o preço do combustível aqui na região pode ficar estável para os consumidores, hoje em patamares um pouco menores que R$ 2,00 o litro. Em anos anteriores, chegou a custar até R$ 2,39 nesse mesmo período. Segundo o levantamento, o volume de etanol exportado em agosto caiu 65%. Tá aí, portanto. Agora, se você conversa com pessoas especializadas, como o pessoal da Única, eles só alegam o seguinte: olha, não dá para competir porque o preço da gasolina está muito, muito baixo em comparação ao preço do etanol. Então não dá para competir. Agora, o que seria então essa competição? Você aumentar o preço da gasolina? Quer dizer, o tipo de situação é o tipo de situação absurda, né, Luiz Antônio? Quer dizer, você aumenta o preço da gasolina para compensar o preço do álcool? Agora, enfim, tem que fazer uma conta, né? E para se produzir, quanto está custando, né? De repente, a alegação do setor, superficialmente falando, é que os custos aumentam consideravelmente, principalmente com as preocupações ambientais e blá blá blá. E aí você, na hora de vender, você fica atrelado ao preço da gasolina que está represado pelo governo, ao bem da economia nacional. Mas aí o setor, como fica? Então, parece que é um descompasso de interesse
interesses aí. Evidente que para a população, para o governo, é interessante manter os preços tal como estão ou até menores. Agora, e para o setor que produz? Quanto se custa para produzir 1 litro e a quanto se vende hoje? Então, isso criou assim. Então, a gente devia fixar a nossa meta, né? Olha, nós vamos produzir só etanol, vamos produzir só açúcar, para ter realmente capacidade de concorrer com muita qualidade. Agora, você fica simplesmente vagando, né? Olha, o açúcar está bom agora, não vamos produzir álcool, não, que se ferre o consumidor. Então, quer dizer, nós não podemos ficar nessa duplicidade de produção. São interesses diferentes, né? O consumidor tem um interesse, o governo tem outro, o produtor tem outro. E, logicamente, a coisa termina aqui embaixo, que é o lado mais fraco da mais história. Fraco, tem que pagar a história. Então, ou então acabou, né? Agora, já que não se... Mas desde a ditadura militar que nós estamos vendo essa... Então, quer dizer, na ditadura militar passou o governo de direita, depois o governo de esquerda, de centro, que foi do governo Fernando Henrique Cardoso, aí vem um governo mais à esquerda. Quer dizer, governo de centro, de direita, de esquerda, não resolveram o problema dos usineiros. Então, é alguma coisa que vai chegar num momento e vai... O que precisa para ser resolvido? Talvez definir a meta, né? Olha, etanol não vamos produzir mais, vamos produzir açúcar. Não, açúcar não produzimos, vamos produzir etanol. Mas agora, definir uma política que possa trazer vantagem a todos os lados, e não somente a um lado da questão, né? Essa semana... Eu acabei conversando também com o sindicalista Hélio Neves, né? E ele falava, por exemplo, da questão da monocultura, né? O setor, do ponto de vista do trabalhador, sente um cansaço da monocultura, porque quando você tem uma única linha de produção, um único produto, como é o caso da cana sendo produzido, você fica muito suscetível a essas variáveis do mercado internacional, mercado interno, vontade do consumidor, e aí quando vem essas variáveis, toda uma região que está alicerçada nessa monocultura sofre um impacto. Talvez, eu acho que não pela extinção da cana, nem pela extinção do álcool, só do açúcar e tal, mas pensar realmente em outras fontes de produto que não seja só a monocultura canabidiol.